Bom dia, bom dia! Nossa quinta-feira, no momento dona de mim, de todas as quintas. Bom dia para todo mundo e hoje a gente vai conversar sobre dois temas que muitas clientes e até as alunas da confraria trazem para mim. Sol, eu me saboto, eu procrastino, eu não me sinto segura, né? A autoconfiança ali não tá muito boa, ou às vezes elas nem sabem o que é ser uma pessoa autoconfiante ou o que é ter autoconfiança. E aí tem aquelas questões, né, que as pessoas acabam fazendo, indo para lugares e para situações que não gostam, que não querem, aceitando coisas que não querem mais para a vida, não dizem não para as pessoas. Por quê? Porque não se sentem seguras, não tem segurança interna, e essa segurança interna é essa autoconfiança. Então, quando eu não tenho segurança em mim, em quem eu sou, no que eu sou capaz, eu também não consigo dizer isso para as pessoas. Se eu mesma não confio em mim, como é que eu vou passar isso para os outros? E aí, o que eu faço? Como eu não confio em mim, como eu tenho medo do que os outros vão pensar, como eu tenho medo do não que eu vou dar e aquela pessoa de repente vai me deixar, me abandonar, ficar com raiva de mim, eu não faço. Então, entra a tal da autossabotagem. Autossabotagem tem definição, tem nome, né? Mas eu costumo dizer que a autossabotagem, a procrastinação, são nomes, né? São significados para esconder algum medo. Medo de ser julgada, medo de ser exposta. Quando a gente procrastina ou se autossabota, como a gente fala, né? As palavras são muito bonitas. No fundo é só um medo. Então eu sempre pergunto, por trás da sua autossabotagem, da sua procrastinação, qual é o medo que tem aí? Medo de crítica? Medo do julgamento? Né? Medo do que as pessoas vão olhar para você e dizer, não, eu não quero mais ficar perto da Sol, não, porque a Sol fala besteira. Porque eu não concordo. E às vezes nós somos seres tão controladores também que a gente tem medo, né? A gente não faz, me auto-saboto, eu não sei porque eu procrastino, porque eu não quero fazer tal coisa, porque o outro vai dizer, não concordo com você. E aí eu fujo do conflito, do embate, que não é, porque cada um tem uma opinião e adultos têm conversas e às vezes as conversas são difíceis, mas eu fujo desse conflito porque eu quero ser amada. Eu quero ser bem vista, né? Quista, querida por todo mundo. A maior necessidade de nós, seres humanos, é sermos amados. Maior até do que sermos prósperos, ricos, financeiramente falando até. Olha que doideira, né? E a gente pode dizer assim, mas dinheiro não é tudo, né? A gente escuta muito isso. Dinheiro não é tudo, de que adianta ter dinheiro e ficar sozinha, eu prefiro ser amado. Tá tudo bem. Mas por que você tem que escolher? Por que eu preciso e serei amada e de repente não sou próspera, ou financeiramente falando? Ou eu sou rica, ou eu sou amada, ou sou, amada, ou sou rica? Não. A gente tem poder de escolha. Nós podemos ter aquilo que nós queremos ter. Obviamente, que não queira que Deus, universo, como você quiser denominar, Criador, força maior, não queira que Ele faça ou te dê algo que você não está fazendo por você. Bom dia, Aline. Exatamente. Dinheiro é bom, dinheiro é ótimo, dinheiro é maravilhoso. Eu amo, adoro e quero mais. Estou aqui, né? Manda aqui, Deus. Estou fazendo minha parte, você manda para Ele fazer a dele na minha vida. E quando você faz essa diferença, essa distinção, a gente fecha o fluxo do dinheiro, fecha o fluxo da prosperidade. Pensa, você tá num casamento maravilhoso, num relacionamento,
Ou mesmo quando não tá no relacionamento, você é amada, né, por seus amigos, pela sua família, você é uma pessoa de um círculo social bacana. Então, se eu sou amada, não, melhor ser amada e ter amigos, o dinheiro não vem. Ou quando o dinheiro, sabe aquela história, o dinheiro até vem, mas não fica na minha mão, por quê? O dinheiro vai chegar e ele não vai se sentir bem-vindo, nem querido, e ele vai embora. Aí você pode dizer assim, mas como assim? Só então quer dizer que eu mesma expulso o dinheiro da minha vida, eu sou a responsável pela minha conta bancária, o saldo lá negativo ou positivo? Exatamente isso que eu tô falando. E aí você fica assim, como assim? Não, o bom é que assim, a live não tinha nada a ver com dinheiro, mas se entrou no campo é porque tinha alguém aqui, ou até eu mesma, tá? Precisava ouvir. As meninas, as minhas alunas já sabem, eu tô dando aula na quinta-feira passada eu tava dando aula e veio uma tremenda consciência pra mim, como eu costumo dizer, peguei uma pereba enorme que eu vou ter que ressignificar, já marquei até uma sessão, uma constelação, porque eu vi que era muito mais forte, que não era só fazer um movimento sistêmico e um decreto, eu ia precisar, o campo, né, Aline? Exatamente, eu ia precisar constelar. Marquei minha constelação para a próxima semana, porque eu sim também cuido de mim. E eu não posso me constelar, né? Então, alguns movimentos eu faço. O campo. Mas você sabe, ó, o tema da live hoje é como construir autoconfiança e parar de se sabotar. Isso entra na conta bancária, no seu dinheiro, no quanto de dinheiro você tem hoje. Olha para sua conta bancária, quanto de dinheiro você tem na sua conta bancária? Nós temos áreas da vida, né? Eu tenho uma mentora que ela chama das 5 áreas da felicidade. Saúde, relacionamentos, carreira, né, trabalho, financeira e contribuição, espiritualidade. E aí o que acontece? A saúde e o dinheiro, elas são resultados das outras 3 áreas. Relacionamento, trabalho, contribuição e espiritualidade. Como assim só contribuição e espiritualidade? O quanto eu contribuo na vida das pessoas, o quanto eu me conecto com a minha espiritualidade, comigo, com quem eu sou, com a minha essência, o quanto eu paro para olhar para mim, para as minhas necessidades, para aquilo que eu preciso e essa conexão com Deus, né? Ontem eu fiz aqui uma live com a minha amiga Joy, ela falava sobre isso, a gente falava sobre questões de confiar, e ela fala que chama, né, do confiar, confio, o fio lá na espiritualidade. Quando nós não confiamos, nós não temos fé, a gente vai para um lugar de força, de controle. E onde tem força e controle, olha aqui minha mão, tá aqui, ó, segurando, não tem fluxo. O fluxo é solto, é fluido, é leve. Se eu tô aqui, ó, apertando, segurando, não tem, ó, pensa, eu aperto aqui, certo? Seguro, controlo. Não tem como passar nada por aqui. O fluxo vai ir aqui, ó, fluxo do dinheiro, fluxo da prosperidade, a alegria, relacionamentos, amor. O amor é fluido. Então, não tem como. Então, quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Acabamos falando sobre dinheiro, conta bancária e saúde, etc. E entra, porque também vou falar sobre isso. Então, como construir autoconfiança e parar de se sabotar? Primeiro ponto. Quem tá aqui na live, se quiser digitar aqui para mim nos comentários, em uma escala de 0 a 10, como tá a sua autoconfiança hoje? Pensa, de ontem para hoje, as últimas 24 horas. Como tá a sua autoconfiança? De 0 a 10. Quem tem coragem de escrever aqui, que isso também fala sobre coragem e sobre confiança, tá? Vai ficar assim, Luciana, mas a gente começou agora, né? Foi 10 minutinhos só de live, mas vai ficar salvo assim. Então vamos lá, de 0 a 10, como tá a sua autoconfiança hoje, nas últimas 24 horas? Sandra colocou 5, Luciana 7. Tá. Quem mais? Vamos lá, de 0 a 10. Dira 8. Ó. Beleza. Então, assim, primeiro passo, eu ter consciência de onde eu estou. Aquilo que eu não sei que eu preciso mudar, eu jamais vou conseguir mudar. Ó, a V colocou 5.
Eu só consigo mudar algo que estou consciente que eu preciso mudar. Se é algo que eu não estou nem enxergando, que eu nem sei o que é, eu jamais vou mudar. Percebe? GPS, nós vamos viajar. A gente coloca no GPS um endereço, um destino final. E ele nos leva lá. Mas se eu não sei onde eu estou, se o GPS não localiza o meu endereço inicial, ele jamais vai me levar no meu destino. Assim como, se eu não sei aonde eu quero chegar, ele também não vai fazer isso. Então, beleza, colocaram aí a nota, né? 5, 7, 8, 5. Você, na autoconfiança, quem tá no 5, por exemplo, deseja chegar na escala de 0 a 10 aonde? Quem tá no 7, deseja ir pra onde? No 8. Você pode dizer assim, Sol, tão óbvio, todo mundo quer chegar no 10. Tá, mas às vezes o 10 é o final. Talvez hoje você não se sinta tão autoconfiante e segura para estar do 5 e já ir amanhã pro 10. Concorda comigo? Que é um processo. Pode não ser gostosinho. E eu falo muito. O autoconhecimento é libertador. Mas ele também não é só sempre o caminho gostosinho e maravilhosinho. Não é. Porque olhar para as nossas perebas, para as nossas feridas emocionais, dar de cara com aquelas dores e traumas da infância, ou não só da infância, né? Um último relacionamento que foi ruim, uma amizade, alguém que lhe traiu, que lhe decepcionou, uma relação com o pai e com a mãe que machuca, né? Ontem eu estava atendendo uma cliente e ela falou para mim assim que a mãe, ela foi visitar a mãe e a mãe falou, nossa, como você tá gorda. E ela falou, eu não aguentei ficar 10 minutos, porque ela realmente engordou por uns problemas lá, enfim, coisas hormonais, inclusive. E a mãe mal fazia uns 4 meses que não via ela, e quando ela chegou foi a primeira coisa que a mãe falou. Nossa, como você tá gorda, você tá muito feia. Então ela falou, Sol, eu evito ver minha mãe e vou cada vez mais evitar. Porque saí de lá muito mal, eu viajei quase 100 quilômetros para ver minha mãe, e eu simplesmente não consegui ficar nenhuma tarde na casa da minha mãe. Né? Então, assim, nós precisamos estar em lugares ou com pessoas que nos fazem mal, né? Que tem lado abusivo, não, nós não precisamos. Mas quando é família, pai e mãe, principalmente, é algo como assim, só eu vou deixar de falar com minha mãe. Não. Então, a gente evita um pouco, a gente começa a respeitar, por mais difícil que seja, e é difícil, né? Conviver com pai e mãe. Existem sim os abusadores, nós sabemos disso, aqueles, né, negligenciadores, sim. Mas existe apenas a minha mãe, que é inflexível e rígida, que fala o que pensa, porque eu sou filha dela, ela acha que pode falar o que quer, e aí eu tenho que olhar pra minha mãe e dizer assim, tá bom, mãe. Eu deixo com você essa sua opinião sobre mim. Eu deixo com você essa expectativa sobre quem eu tenho que ser, sobre o que eu tenho que fazer. Elas são suas, mãe. E eu respeito. Mas eu faço as minhas escolhas. E como é que a gente fala isso, Sol? Pode falar, se você tem abertura, falar assim, visual, né? Tá na frente. Ou fazer esse movimento, imaginando sua mãe na sua frente. Então, assim, hoje, a Aline falou, né, o campo. Começamos falando de dinheiro e já estamos na mãe. E aí, por que será? O portal da prosperidade vem da mãe. Já dizia Bertin Hellig. Bom dia, Ana Cláudia, Débora, Alice. Alice, quanto tempo que eu não lhe via por aqui? O portal da prosperidade vem da mãe. Já dizia Bertin Hellig, né? O criador, o pai das constelações familiares. O sucesso tem a cara da nossa mãe. Como você vê sua mãe? Façam aí uma reflexão. Qual a visão que vocês têm da sua mãe? Né? A minha mãe é uma mulher de sucesso. A minha mãe é uma pessoa rígida, inflexível. Minha mãe é grossa. A minha mãe é muito difícil. Olha como é que vai ser o seu sucesso. Gente, eu tô falando isso e voltando pra mim, tá? Ainda bem que hoje eu olho pra minha mãe e não acho minha mãe mais difícil, que houve uma época da minha vida que eu dizia, putz, minha mãe é muito difícil de lidar, de conversar. Hoje eu já penso assim, olha quanto a minha mãe tá mais próspera, minha mãe tá mais aberta. Minha mãe acabou de fazer uma cirurgia plástica e
né? E ficou toda feliz que pagou 50 mil, 60 mil reais. Sem dor, né? Sem dor, porque antigamente, claro, obviamente que a condição financeira é outra, mas a mentalidade dela também é outra hoje. A minha mãe é uma pessoa super alegre, né? Que vai dançar forró todo fim de semana, que tem um namorado aos 60, quase 69 anos, 5 da manhã todo dia tá na academia. E eu comecei a olhar esse lado da minha mãe. Como a minha mãe, sabe, é determinada. A minha mãe, se ela disser que vai fazer um negócio, ela fala. Eu nunca vi minha mãe mentir. A minha mãe nunca ficou devendo a ninguém, financeiramente falando. Sempre foi uma pessoa que tinha um planejamento, tinha um controle financeiro. E aí a visão que eu pensava da questão financeira, eu não só olho para planilha, não sei o quê. E um dia desse, num processo que eu tô fazendo de coach, né? Eu conversando, veio muito forte, né, a consciência, assim, de que a minha mãe é a pessoa que eu conheço mais próxima a mim, né, e desde que eu nasci, 44 anos, a minha mãe é a pessoa mais bem-sucedida financeiramente que eu pude conviver na vida. Que construiu uma vida, né, hoje tem apartamento, a loja dela, compra tudo à vista, no Pix, como diz ela. Né? Tem 2 funcionárias, né? Ajuda 2 famílias. Criou 3 filhos, ajuda hoje os netos. Minha mãe, então assim, hoje eu olho para minha mãe e tudo ela tinha uma cadernetinha para anotar as coisas. E essa cadernetinha que eu via ela lá na feirinha, no mercado, contando, porque na época não tinha cartão de crédito, ela fazia, né, valor, pegou 1 quilo de arroz, 5 reais, 2 quilos vezes 2, 10. E ela ia somando para ver se no final o dinheiro dava para pagar no caixa. E eu percebi que eu tinha essa coisa, né, eu comprava cartão de crédito, não olhava nada, porque eu não queria, remetia o que? A escassez, porque a minha criança interpretou daquele jeito. E de fato, não é, o mercado não podia comprar as guloseimas que eu queria, né? Era um dinheiro para alimentação ali. Não tinha aqueles supérfluos, os luxos, realmente. Então, eu interpretei isso como escassez. Então, eu não queria fazer o controle financeiro. Me lascava todinha. Quem não controla suas finanças entra em dívidas e não sabe nem para onde o dinheiro está indo. Quando eu peguei isso e eu ressignifiquei, falei, gente, essa caderneta é da prosperidade. A mulher empreende. Minha mãe sempre foi vendedora nata. Minha mãe era comerciária, hoje é comerciante. Minha mãe sempre foi vendedora. Ela tinha um controle financeiro, nunca faltou nada. Ela nunca ficou devendo. Eu nunca vi ninguém cobrar a minha mãe. Nunca em toda a minha vida. E eu ressignifiquei isso. Eu falei assim, peraí que eu vou comprar uma caderneta. Aquelas pequenininhas assim, e vou anotar, além do computador que eu tenho uma planilha, eu comprei, porque foi a forma que eu achei de ressignificar. Isso foi muito recente, tem nem um mês. E quando eu olhei pra isso, olha a visão que eu tinha da minha mãe, porque as nossas feridas, as nossas perebas fazem a gente enxergar com a nossa dor. E a minha dor como uma criança era ter danoninho, aquele chambinho. Pergunta se na minha geladeira não tem aqueles, tipo chambinho, né, que é a marca. Tá aqui na minha geladeira. Eu agora vim morar aqui em São Paulo, vou no mercado e compro, porque eu gosto. É a forma que eu tenho de suprir aquela necessidade da minha criança. Que não tinha. Então eu interpretei desse jeito. Gente, a live hoje não tá sendo nada do roteiro direito, mas assim, tem a ver com autoconfiança e parar de sabotar. Começamos no dinheiro e tá parando na mãe. E aí eu pedi para essa escala de 0 a 10. Hoje, nas últimas 24 horas, de 0 a 10, como é que tá a sua autoconfiança? Porque a nossa autoconfiança vem de onde? Da nossa mãe. Eita, Sol, Sabe aquele elogio, aquele aplauso que você fica esperando das pessoas, aquele reconhecimento, e fica puta quando ninguém reconhece? Você tá só esperando da mamãe. Aqueles aplausos que você busca das pessoas, que você fica naquela busca incessante, sempre falta e fica puta de raiva porque não recebe reconhecimento, é porque você não teve da sua mãe, você tá esperando até hoje. Eu entendi isso vivendo. Sentindo a dor da minha pereba sangrar. Aquilo que eu esperava dos outros era aquilo que eu não tive da minha mãe.
Por quê? Porque minha mãe falava assim, você não fez mais a sua obrigação. Quando eu tirava um 10 da escola, que vinha a tarefinha toda desenhada, parabéns, a professora botava coração, e eu ia toda amada, toda animada. Minha mãe dizia assim, tá bom, você não fez mais que obrigação, você só estuda. Eu passo o dia trabalhando pra você estudar. Bom dia, Indy, maravilhosa. Bom dia, Priscila, todo mundo. E aí, eu não tive elogio da minha mãe. Então, eu fico buscando ser reconhecida. Então, eu fico, querendo mostrar pras pessoas. Eu fico querendo ser maior do que os outros quando eu chego nas rodas de amigos. Eu fico me comparando. E aí, tô ali no trabalho. Aí, faço, porque eu quero reconhecimento do quê? Elogio do chefe e dos colegas. Aí, meu chefe vai e elogia uma outra pessoa. Eu fico puta. E eu tô falando sobre mim, tá? Real. Tô falando real sobre mim. Que eu vivi muito tempo da minha vida assim. Eu trabalhava antes e eu dava plantão noturno e eu fazia isso, fazia aquilo. Teve um dia que minha chefe falou, Sol, você faz, mas você parece que faz com raiva. E era, porque eu ia com raiva. Por que com raiva? Porque eu ia querendo que a pessoa me reconhecesse, eu queria receber elogio. E eu não tinha. Bom dia, Joy maravilhosa. Paulinha, seja bem-vinda. Então eu ia querendo receber elogios e eu não tinha. Então eu ficava puta da vida. Só que no fundo era o quê? Eu tava buscando na minha chefe, tava transferindo pra minha chefe, pra minhas colegas de trabalho. Aquele olhar, aquele parabéns, aquele elogio que eu não tive da minha mãe durante a minha vida. E talvez por isso, hoje pra mim, essa coisa da comparação, do reconhecimento tá bem curada. Porque hoje eu tenho elogio da minha mãe. Minha mãe me indicou, gente, a coisa mais linda deste mundo. A minha mãe me indicou uma amiga dela de 70 e poucos anos. E ela veio fazer uma constelação comigo. Do jeito dela, ela me indicou. Outro dia uma pessoa falou assim, eu tenho um negócio ali que sua mãe está morando em São Paulo, talvez ela vá fazer um negócio. Será que ela fazia isso pra mim? Aí ela vai receber R$800. Minha mãe mandou uma mensagem pra mim e disse assim, olha minha filha, tá pensando que você... Eu disse, menina, isso Solange faz 1 hora no atendimento dela. Eu achei maravilhosa. Eu falei, é mesmo, minha mãe? Ela, graças a Deus, minha filha. Então hoje ela me elogia demais, né? Ela fala pras pessoas, e eu acho que por isso que foi tão difícil pra mim ir pra São Paulo. Porque eu tava vivendo... Nesses últimos 2 anos, o ano de 2023 foi muito desafiador. Eu estar em casa com a minha mãe, trabalhando em home office, foi quando minha mãe falou, não vou mais nem pra loja, me aposentar de vez. Foi muito desafiador. Porque foi um aprendizado pra mim e pra ela conviver. Ela entrava no escritório e eu tava no celular, né? Porque pensa, eu passava horas pra fazer um post, um stories. E aí no meio do raciocínio, lá ela entrava, abria a porta e eu falava, ai meu Deus. E foi desafiador, até que ela começou a entender que eu tava trabalhando. Eu fechava a porta, ela só batia assim quando ela precisava pegar alguma coisa, porque tinha um espaço lá que ela guardava algumas coisas do trabalho dela. Mas ela batia. Às vezes ela mandava uma mensagem no WhatsApp. Eu posso pegar um negócio aí? E era dentro da casa dela. Mas a gente aprendeu, né, a fazer esse limite, ao mesmo tempo que eu também botava fone de ouvido e etc, porque ela estava, às vezes, vendo a TV dela. E eu também não atrapalhava, né? Então, a gente criou essa relação. Bom dia, Adri. Deixa eu ver o que a Terezinha colocou aqui. Eu já cheguei ao ponto de trabalhar queimando de febre. Minha amiga reclamou com a nossa chefe e ela respondeu, mas eu não pedi para ela vir trabalhar. Eu, quantas vezes fui trabalhar também doente? Muitas vezes. Teve uma vez que eu fui trabalhar com um dente muito inflamado. Saí do trabalho, fui no dentista. A dentista falou assim, eu vou te dar um atestado, tá muito inflamado, deixou meio que aberto. Eu falei, não. Eu trabalhava no hospital, em tempo de pegar uma bactéria. Olha, doida. Não disse a ninguém. Tava aqui dentro da boca, isso aqui inchado. Eu já fui na dentista, não sei o quê. Porque eu queria mostrar serviço. Porque eu tinha esse medo de ser demitida. Mesmo no meu direito, com atestado médico. Então, a gente vai para lugares... E tudo isso a gente faz por quê? Porque a gente não tem autoconfiança. Nós não confiamos em nós mesmos. Nós não sabemos quem nós somos.
A gente não sabe o poder, a potência que nós somos. Porque se a gente soubesse minimamente, a gente não fazia essas coisas. Queria aplausos, exatamente. Porque a gente vive na força no braço e a gente quer aplauso. E isso a gente leva para a vida, para as amizades, para o trabalho, né? Para os relacionamentos, para os clientes, para todo mundo. Para os professores, para os mentores. Mas aí, o que acontece? A gente se sabota. O que é autossabotagem só? Eu digo, né? Que a autossabotagem e a procrastinação é um nome bonitinho. Esconde um medo. E aí, ó, por exemplo, a Terezinha citou aqui a história, né? Que ia trabalhar com febre e etc. Aquilo gerou uma dor, gerou um trauma, né, Terezinha? Provavelmente. Você fica lá, ops. O que vai acontecer? Isso eu tô usando esse exemplo dela. O que vai acontecer numa próxima vez? Ela vai evitar de fazer a mesma coisa porque ela não quer sentir aquela dor daquele momento, daquela situação. Quando algo me machuca, ó, ela se colocou na situação. Nós somos responsáveis por tudo aquilo que acontece nas nossas vidas. Então, quando algo ou alguém me machuca, porque eu permiti, mas aquilo tem uma dor, tem um trauma, tem uma pereba que é criada ali, uma ferida. Então, a minha ferida tá latente ali, né? Tá sangrando, latejando. Eu não vou me colocar numa situação para neguinho vir enfiar o dedo na minha ferida e minha ferida sangrar de novo. Então, eu não faço, eu procrastino, eu me saboto. Eu tô num relacionamento. Vivi relacionamentos ruins a vida toda, por exemplo. E aqui eu posso entrar nesse exemplo. E aí eu entro num relacionamento legal. O cara começa a me tratar bem e me chama pra sair, é educado e é gentil e é cuidadoso. Aí a doida aqui, as pereba, começa a gritar. Aí eu já fico, não, muito bom pra ser verdade. Esse aqui, não, ele só pode estar me enganando. Você já começa a pensar que é mentira, que ele tá mentindo, que tem, né, que tá traindo, que não sei o que, e tarará. E o que acontece? Tudo aquilo que eu penso, eu realizo. Aquilo que eu foco, cresce, expande. Aí ele sente aquela vibração mesmo que eu não fale, mas a maioria das vezes eu, por exemplo, falava, ficava inventando briga. A pessoa vai acabar dizendo assim, não, estou de saco cheio, não quero mais, vou realmente procurar outra pessoa que eu me sinta bem. Ou do nada, sem explicação nenhuma, ele sai, porque ninguém aguenta viver com alguém que tá toda hora com insegurança, e a insegurança gera o quê? Desconfiança, que gera controle, que gera perseguição. Que a gente chega quase a perseguir o outro. E quando não faz, né? Porque tem pessoas que fazem, inclusive. Outro dia eu tava falando no Dona de Mim pras meninas. Que eu tenho uma amiga, uma colega, que ela entrou no celular do namorado, né? Botou registro facial. E ela instalou um negócio lá que ela sabe onde o marido tá toda hora. O marido é porque é namorado, mas moram juntos, né? Então, ela sabe onde ele tá. Então, quando chega, sei lá, 7 horas da noite que ele sai do trabalho, ela olha. Se passou 15, né? O tempo dele chegar em casa e ele não chegou, o que ela faz? Ela liga pra ele, onde é que você tá? Mas já sabendo onde ele tá. A localização. Isso é muito cansativo, minha gente. Você viver vigiando uma outra pessoa. É totalmente insegura. E aí, só como é que eu faço isso? Como é que eu mudo? Como é que eu construo essa autoconfiança? Porque assim, o que é realmente autoconfiança? É a capacidade de acreditar em mim mesma. Em confiar no meu próprio julgamento, na minha própria sensibilidade. Né? Eu, diante de um medo, ali a pereba que tá atacando, ali que tá sangrando, eu entender que eu não sou aquela pereba. Que eu consigo passar por aquilo. Isso é autoconfiança. Eu acredito na minha capacidade. Mesmo com medo. Literalmente aquela frase, mesmo com medo eu vou. Não é eu ficar, ai, será? A dúvida, gente, existe em várias situações e sempre vai existir.
Ninguém é Mulher Maravilha, e pelo amor de Deus, nem queiram ser, como eu falei ontem na live com a Dilma. Mulher Maravilha só luta e foge. Que vida de merda. No fim, nem namora. Nem tem uma pessoa do lado. Então, não é... É uma vida real. De medos, de dúvidas, de incertezas. Mas quando eu sei quem eu sou, quando eu sei da minha capacidade de discernir o bom e mal para mim, o certo e errado para mim, porque não existe certo e errado absoluto. Existe o que funciona para mim, o que funciona para Priscila, o que funciona para a Índia, o que vai funcionar para Terezinha. Na minha concepção de certo e errado, o que a Priscila faz pode ser totalmente errado e não funcionar. Mas para ela pode funcionar muito bem, obrigada, então vai ser o certo para ela. E vice-versa. Então é tempo perdido e tempo é vida, é perder vida. A gente ficar tentando impor ao outro algo que o outro não sabe como é. Porque por mais que eu faça igual a Indy, por exemplo, nunca igual, né? Nunca vai ser exatamente igual. A gente pode seguir a mesma cartilha, como a gente falava na época de escola. Nós, por exemplo, eu e a Indy, a gente faz a mesma mentoria de negócios. A mesma aula é dada, né? A mesma planilha é passada. E eu faço totalmente diferente dela. E ela totalmente diferente de mim. Porque é o meu jeito de fazer. É o jeito dela de fazer. E aí, entra outro ponto aqui. Quando a gente não tem autoconfiança, a gente fica igual umas doidas. Se comparando. Se achando melhor do que os outros ou se achando menor. Você não é maior e nem menor que ninguém. Você é diferente. Você é única. Eu vejo muito, né, nesse mundo do empreendedorismo, muita comparação. E porque fulano vai comprar de cicrano, então cadê? Não vai ter cliente pra mim e não sei o quê. Tem pra todo mundo. Você pode não ter ainda o resultado que você espera, ou a outra pessoa pode ter um resultado maior financeiramente falando, ou resultado, sei lá, alunas e cursos e etc, e viagens, mais do que você. Mas, talvez porque ela faça algo que você não faz, ou talvez o tempo que ela tá já nesse processo é outro, diferente, ou o seu conhecimento, a sua capacidade de entender, de compreender, é diferente dela. Você ainda tem o que aprender, tem competências a serem desenvolvidas. E ninguém é bom 100% em tudo. Sempre tem uma área da nossa vida que a gente tá desenvolvendo mais, tá aprendendo. Então, às vezes, eu preciso aprender um pouco mais em determinada coisa para ficar muito boa em outra. Isso também é entender o que eu preciso naquele momento. E não eu sair me comparando e feito uma doida no braço, na luta, na força, fazendo tudo porque eu quero o aplauso. Então, volto a repetir. O aplauso, o elogio que você fica aí buscando incessantemente fora, cobrando muitas vezes as pessoas e que você está esperando, é porque você não teve da sua mãe. Ou talvez ainda não tenha. E aí você fica buscando fora e cobrando. Quando eu digo cobrando, muitas vezes é até falado, e você fica puta de raiva porque a pessoa não lhe elogia. Mas ela não tem obrigação nenhuma. E outra coisa aqui muito interessante. Quando nós fazemos algo, querendo algo em troca, existem três leis sistêmicas, segundo Bert Hellinger, né? Uma delas é a lei do dar e receber. Troca, reciprocidade. Eu dou, eu recebo. Eu recebo, eu dou. E é troca, reciprocidade, é natural, é fluido, Dou, recebo. É fluido. Quando eu dou, como a Terezinha citou aqui, eu vou trabalhar mesmo com febre que eu queria aplauso, eu queria ser reconhecida. Ela foi trabalhar pensando na empresa? Olha a intenção por trás disso. Então eu vou já esperando algo em troca.
Quando eu vou nesse lugar e eu recebo algo em troca, o que é que eu tiro do outro? A necessidade de me devolver. Num relacionamento amoroso, para ficar mais fácil para entender. Sabe, nós mulheres, tem muito aquele negócio. O marido chegou fazendo um carinho, uma massagenzinha. Tá assim, deixa eu fazer uma massagem, amor. No fim da massagem, o que é que ele quer? O que a maioria das vezes acaba acontecendo depois da massagem? O sexo. Então, ele vem na massagem já pensando no sexo. Ele vem já pensando em algo em troca. E ele recebe. A maioria das vezes, né? Não posso falar pelos outros. Mas aqui, ele recebe. Certo? Quando ele recebe, ele perdeu o direito, vamos dizer assim, de que eu devolva. Porque eu já devolvi. Então, ele vem e eu dou. Aí, o que acontece? Quando a gente vai fazendo isso, ó, eu vou agradar, por exemplo, vou fazer o jantar ali, vou agradar porque eu quero que ele me leve para, sei lá, para viajar. Aquilo acontece, certo? Então, depois eu quero que ele faça igual. Não, porque ele não prepara nunca um jantar. Porque ele não faz isso. Mas eu já tirei, eu compensei já. Ele já me deu. Então, ele não sente mais necessidade de me dar. É por isso que a gente sai feito uma doida, dando para as pessoas. Só que no fundo, a gente tá se doando demais porque a gente tá querendo algo em troca. E eu, interesseira, sabe aquela coisa com interesse? E eu recebo. Então, eu tiro do outro a necessidade dele me devolver. Ele fala, não preciso devolver. E aí a gente fica nessa canseira de dar e não ser reconhecida. Porque não é genuíno o que eu tô fazendo. Não é sem intenção. E eu não falo aqui de intencionalidade. Tudo na nossa vida tem que ter intencionalidade. Eu acordo hoje, 7h30 eu vou fazer live, daqui a pouco eu vou na academia, às 10 eu tenho uma aula, aqui eu vou fazer isso. Então, eu vou na intencionalidade, certo? Tudo na vida. Mas eu não posso ser interesseira. Que aí não é genuíno, não é doador. Não é transbordo, sabe? Eu não tô transbordando de verdade na vida do outro. E só quando eu transbordo, aquilo volta pra mim. Então, eu também preciso saber o que eu tenho dentro de mim. Preciso saber das minhas capacidades, quem eu sou, para que eu realmente também me sinta autoconfiante. E aí tem um ponto bem legal na autoconfiança. Como é que eu construo essa autoconfiança? Tendo consciência. Me conhecendo, sabendo quem eu sou, sabendo das minhas potencialidades, também das minhas dificuldades, tendo autorresponsabilidade, entendendo que eu sou responsável pela vida que eu tenho, né, pela conta bancária, pelo relacionamento, que ninguém tem culpa, porque todo tipo de relacionamento, 50% é meu e 50% é do outro. Eu tenho que estar comprometida comigo mesmo para me desenvolver, né? Para curar aquilo que me paralisa, para aprender aquilo que eu ainda preciso, estar em lugares com pessoas que me fazem sentir mais autoconfiantes e não que me botam para baixo. Então, são coisas também que precisam ser ditas. Muitas vezes eu não falo. Porque a autossabotagem, no fundo, é consciente ou inconsciente, você vai criando historinha, né? Obstáculos. Você vai criando cis para não fazer aquilo que você quer fazer, o que você deseja. Porque você tem que estar com medo. Medo de não ser bom o suficiente, medo da crítica, do julgamento. Então, como é que eu paro, Sol, de me sabotar e eu construo essa autoconfiança? Primeiro ponto, se conhecendo, sabendo do que você... Quando eu digo assim, não, esse aqui eu realmente não sei. Como é que eu me preparo? Estudando. Pedindo ajuda a alguém que sabe vai me ensinar. Então, ninguém tá dizendo, né? Não é aquela coisa, eu vou de todo jeito.
eu vou sem saber. Não. Eu me preparo para estar aqui, por exemplo, nessa live. Minimamente eu pego, olho aqui o conteúdo, o tema que eu quero e, né, construo um roteiro, ou mesmo que eu não escreva, eu vou internalizar as informações que eu quero aqui passar, embora acabei começando aqui falando outras coisas, entrou mãe, entrou dinheiro, mas tudo tem a ver. Se hoje eu não me sinto autoconfiante, como eu falei dos aplausos, que eu não recebi da mamãe. Nós nos sentimos completas e nutridas quando eu recebo nutrição da minha mãe. A nossa mãe, primeiro relacionamento que a gente tem na vida é com ela. Primeiro trabalho é com ela, o trabalho de parto. Então, aquelas pessoas, inclusive, que, sabe, aqueles partos de fórceps, assim, né, que tem que sair com aqueles aparelhos, ou que um trabalho de parto mais difícil, demorado, que você passa horas pro bebê sair e tudo mais, tem uma tendência a área profissional, ao trabalho também ser muito difícil, tudo é muito difícil, tudo é muito pesado, tudo é muito cansativo. E aí você tem que olhar lá para o seu nascimento, para a gestação. Às vezes aquelas gravidez inesperadas, aquelas gravidez que foram mais difíceis, né? A pessoa teve ali uma gravidez, sabe aquela gravidez que a pessoa tem muito enjoo, né? E que tem uma gravidez mais de risco. Tem uma conhecida minha que ficou os últimos 5 meses quase que de cama. Porque ela tava com deslocamento na placenta. Então não ia trabalhar. Ela andava pouquinho assim em casa, mas tinha que ficar muito deitada. Aí compraram aquelas cadeiras, né? Tipo cadeira do papai que chama ali. Então foi difícil o fim da gravidez. E isso passa pro bebê, pra nós. Então, muitas vezes, aquele difícil, eu não consigo fazer, eu tô ali forçando, é tudo muito difícil, que é cansativo pra mim. Olha como foi a história do seu parto, a gravidez da sua mãe. Vai lá pra essa época. Né, se você não sabe, pergunta pra mãe. Né, a minha mãe falava assim, que na época, minha mãe já tava pensando em separar, a relação já não estava legal e ela engravidou de mim. Então, não era algo que ela esperava, que ela queria. E ela falou assim, você foi a que deu mais trabalho para nascer. Eu cheguei à noite, maternidade, passei a madrugada todinha, você foi nascer no outro dia de 10 horas da manhã. E o pior, teu pai só me deixou lá sozinha e saiu. Porque parece que não podia ficar, ou ele não quis ficar, não sei. Voltou só no outro dia, na hora que ela tinha parido, como ela disse. Então, pensa, um trabalho de parto de uma madrugada inteira, né? De 12 horas ali, sozinha. Então, não foi fácil. Foi doloroso. Então, aquela sensação, ela passa pra mim. Então, eu também adquiro tudo que vem lá da minha mãe. A Gil botou aqui, interessante essa questão, pois minha mãe teve que tomar remédio pra segurar, pois a maternidade estava cheia. E eu tive uma primeira gravidez muito difícil e percebo as mesmas perebas que na minha filha mais velha. Ju, se você já pegou isso, como eu falo, autoconsciência. Pensa, você vê sua mãe, agora sua filha mais velha. Se você já pegou isso, eu aconselho fortemente uma constelação. Porque senão a sua filha mais velha tem a filha mais nova e elas vão passar para as filhas delas também. Então, você agora tem a capacidade de cortar, né? De resolver, de romper esses padrões familiares de dificuldade, Ela teve... pensa aí. A pessoa chega na maternidade, não tem vaga e ela tem que tomar remédio para segurar. Eu não posso parir, eu não posso gerar e botar para fora, a minha filha, porque não tem lugar para mim. Não tem lugar para minha filha. E talvez hoje, Ju, você se sinta meio deslocada, como se não tivesse lugar para você quando você chega. Sabe? Nunca tem um lugar, parece que nunca tem lugar para mim. Parece que eu tenho sempre que me esforçar para poder chegar e entrar nos lugares. E aí talvez sua filha sinta a mesma coisa. E quando eu não sei o meu lugar, quando eu não entendo que eu tenho um lugar, eu não tenho força. Outra frase do Bert Hellinger.
só no nosso lugar. Só no meu lugar eu tenho força. Todos nós precisamos saber o nosso lugar de força no nosso sistema familiar. Nosso lugar, né? Porque aí a gente tem força. Fora o nosso lugar, a gente sempre perdida, parece que tudo é difícil. Aí eu saio de um trabalho e vou pro outro, nada dá, sabe? Porque eu não me sinto pertencente, eu não tenho lugar. Eu penso, é aquela sensação, eu não tenho direito nem de vir ao mundo, nem de nascer, porque não tinha lugar pra mim. Então, analisa tudo isso aqui. Eu tô falando muito que veio aqui lendo você, mas eu aconselho, pela minha experiência, fazer uma constelação. Porque aí você quebra né? A constelação familiar, ela pega 7 gerações para baixo e para cima. Então, você cura também as suas filhas. Então, isso é, né? Quando tem filha, principalmente filha mulher, tá? Então, vamos lá. Eu trouxe aqui os pontos mais comuns de autossabotagem, né? Procrastinação, autocrítica em excesso, você sempre tá se criticando, então nunca tá bom, você não presta, você não faz nada. A comparação muito, né, constante ali com as pessoas. Um medo, né, um medo de receber ali um reconhecimento, seja ele qual for. Então é importante você identificar, eu tô procrastinando muito, né, me auto-sabotando, por quê? É um medo? E aí, eu tenho medo disso, beleza, esse medo é real? Autocrítica, né, Dé? Eu também, isso aí é... Então, assim, esse medo é real? Aí, autocrítica, por exemplo. Mas você nunca... Não tá bom, não. Você não... Tá muito ruim, isso aqui. Volta! Será mesmo? Pergunta pra alguém, por exemplo. Se é sei lá, é um texto, uma aula. O que você acha sobre isso daqui? Porque você vai quebrar. Tipo, a autocrítica tá dizendo, não, tá ruim, não tá bom. É real? Peraí que eu vou perguntar 3 pessoas. Será que as 3 pessoas, se as pessoas dizem que tá legal, as 3 pessoas estão erradas, só eu que tô certa? Então, eu tô com medo de ser criticada. Eu não vou naquele lugar ali porque vão falar de mim, vão me olhar torto. Esse medo é real? Você já foi lá? As pessoas já fizeram isso com você? A gente começa a quebrar, né? Dentro do... Tem uma técnica que chama digging, que é muito essa coisa da quebra de crença dentro do Theta Healing. A gente começa a investigar, né? Porque é muito coach também, né? A Débora coach. Porque assim, é real. Quando isso aconteceu? Porque aí vai quebrando, vai tirando as desculpinhas que a gente dá pra gente mesmo, vai mudando o nosso diálogo interno, porque o problema não é fora, é internamente. Eu não sou boa o suficiente. Não, vai dar errado, eu não vou nem tentar. O povo vai falar de mim, vão rir, vão me criticar. Isso não é pra mim, não. Olha como é fácil pra fulano. Todo mundo consegue, mas não é pra mim. Isso não é pra mim. Então vai mudando. Ok. Se eu errar, as pessoas falarem de mim. Ok, se as pessoas falarem de mim, eu errei, eu vou fazer de novo. Melhor do que eu não fazer. Pelo menos eu tenho uma chance de fazer melhor depois. Sabe? É ir mudando. Eu nunca não sou boa o suficiente. Não tá bom. Você tem chance de aprender. Ainda não sabe? Chama alguém para ensinar. Vai estudar, vai fazer. Então, o que você tem que escolher fazer diferente. Sabe? Então, pensa aí nas coisas que vocês fazem e pensa escolhe uma pequena ação, um pequeno desafio para que você faça. Agora, assim, para cumprir. Então, talvez, milhares de coisas a gente não consegue. Então, uma pequena coisa que seja, uma ação diferente, às vezes é um detalhe. Por exemplo, a autocrítica. Eu começo a me elogiar. Um elogio que seja. Uma comemoração de algo bem feito que eu fiz. Isso já começa a mudar dentro de mim. Outra coisa muito importante, estar perto de pessoas, né, que vibram com você, que te incentivam, que elevam sua energia, sabe? Porque senão, se você já tá ali, procrastina, se critica, acha que tá com medo de, né, vai errar, que não sei o que não é boa o suficiente. Se você pegar neguinho que vai dizer assim, realmente, vai não, realmente, se você tá certo, você tá com medo de ser criticado. Eu fosse você também não fazia não. Ferrou. Se você estiver no meio dessas pessoas, como é que você vai fazer? E aí, nesse lugar da autocrítica, nunca tá boa o suficiente,
Faça mesmo quando você acha que não tá boa ainda. Agir, fazer mesmo quando você não se sente totalmente pronta. Ah, Sol, mas é difícil. Difícil na vida tem um monte de coisa. É difícil continuar sem fazer e se sentindo frustrada, não é? Tenho certeza. Então é melhor ser difícil no sentido de eu fazer e ver qual é, e esperar o resultado. E se o resultado não foi tão legal, é recalcular a rota e pedir ajuda e fazer o que eu preciso fazer para melhorar, do que eu ficar lá no difícil da frustração, da autocrítica, do chicotinho na mão, porque quando você não faz também você se critica. A procrastinação também você fica, putz, eu devia ter feito, que merda, eu não fui, eu não fiz. Né? Então, é olhar para isso. Eu vou propor aqui para quem tá aqui na live ou quem vai ver depois gravado, pegar um papelzinho, uma caneta, não precisa fazer agora não. Escrever 5 coisas, 5, que você já conquistou. 5 coisas que você já fez, que provam que você é mais capaz do que você imagina. Pode ser na última semana, no último mês, no último ano. 5 coisas significativas ou não. Significativas quando eu digo grandiosas a sua visão ou não. 5 coisas que você já fez, que você já conquistou, que você já realizou. Escreve isso e vai olhar lá. Olha, por exemplo, sei lá, eu não tinha um carro e hoje eu tenho. Foi através de quem? Da minha capacidade. Então eu sou capaz de ter, de conquistar, de fazer aquilo que eu quero para minha vida. Entende? Então quando você traz para sua consciência, é o melhor momento. Eu só consigo mudar aquilo que eu entendo que eu preciso mudar. Não dá para ficar esperando o dia que eu vou, sabe? Ai, tá pronta. E tem dias que são mais difíceis de passar. Então, não é todo dia que a gente acorda. Hoje eu tô muito confiante. Amanhã eu vou acordar totalmente confiante. Eu tô muito maravilhosona. E eu vou fazer isso. A confiança exige de nós ações, movimento, passos. Eu preciso ir fazendo, agindo, dando passos. À medida que eu vou fazendo, eu vou realizando, eu vou conseguindo, eu vou conquistando, eu vou me sentindo mais autoconfiante. E me sabotar, procrastinar, já não é mais algo que eu nem penso em fazer. Porque só consigo quando eu tento, e quando eu consigo eu me sinto, putz, olha, eu sou capaz. Então, cada vez mais, um passo de cada vez, você vai fazendo e vai conquistando. E assim você constrói sua autoconfiança e para de se sabotar. Entendeu? Então, fazer para que eu consiga ter essa consciência. Escreve isso. 5 coisas que você já realizou e você vai ver. 5 coisas no mínimo. Se escrever mais, escreve. E você vai perceber o quanto você é que não se conhece verdadeiramente. Sabe por que hoje você não é tão autoconfiante? Porque você não se enxerga. Porque você não se conhece. Porque você não para olhar a potência que está aí dentro de você. Porque a hora que você começar a fazer isso, jamais você vai achar que não é capaz de fazer alguma coisa. Não vai se sentir autoconfiante, segura para fazer o que você precisar fazer para ter a vida que você quer. Beleza? Gratidão a todo mundo que esteve aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém que tá aqui? Vê lá, fizeram a escala de 0 a 10. Quanto nas últimas 24 horas você se sente autoconfiante? Deixa lá e escreve. Minimamente 5 coisas que você conquistou aí no último mês, no último ano. Vamos pensar nesse ano, por exemplo, né? Aí quase 3 meses do primeiro ano. E aí você vai ver que você é muito mais capaz do que você pensa. Ju, qualquer coisa me chama, depois a gente conversa mais sobre a constelação, tá bom? Gratidão a todo mundo que esteve aqui no nosso Momento Dona de Mim. Quinta-feira que vem estamos aqui de novo às 7h27 da manhã. Beijo pra todo mundo, bom dia!